Olá, vocês que estão nos assistindo aqui no blog da Tilma. Hoje nós temos 3 convidados. Paulo Pires, um advogado dos direitos humanos, um excelente colega, um militante na área dos direitos humanos, né, Paulo? Depois você se apresenta melhor, o que é que você gosta, você se familiariza mais. Armando Júnior também é um defensor dos direitos humanos, defensor da democracia e penalista, né, um bom criminalista. Nivardo Melo atua no direito sindical, também advogado. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a vacinação no Brasil, sobre o negacionismo, né? E como é que é o outro nome, gente? Como é aí, Nivardo? A milícia VAC. A milícia VAC. Então, nós vamos discorrer sobre esses temas, né? O negacionismo, porque o presidente da República, Bolsonaro, ele tinha um discurso, né, de que ele iria mudar tudo, a política ia ser diferente, não ia ter mamata, não ia ter negociata, e pelo que a gente está vendo, nós nunca vimos um governo como esse. E para isso eu gostaria de convidar o meu amigo querido do coração, Paulo Pires, para começar a discorrer sobre esse assunto. Fique à vontade, Paulo. Salve, salve, colegas. Salve, salve, companheira Edna, companheiro Armandão, companheiro Nivardo. Me apresentando aos nossos telespectadores, eu me chamo Paulo Pires, sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB do Ceará. Atuo, dentre outras áreas, o direito na seara criminal e sou militante pelos direitos humanos e pelo socialismo. Feita essa pequena apresentação, ato contínuo, eu passo para analisar brevemente esse escândalo que emergiu nessa semana, emergiu das entranhas desse governo, de um deputado da base do governo Bolsonaro, do DEM, e que, a despeito de ser do DEM, é bom que se diga, Ed, que ele era um bolsonarista de primeira ordem, o Luiz Miranda. O irmão dele é concursado, até onde eu sei, do Ministério da Saúde, e veio à tona as tratativas para adquirir a vacina indiana da Covaxin a preço superfaturado, inclusive contra parecer técnico do Ministério Público, que aponta sérias temeridades na aquisição dessa vacina. Cogita-se superfaturamento da ordem de 1000%, né? E é muito grave, porque o governo, durante mais de 6 meses, se negou a adquirir as vacinas da Pfizer, sob a argumentação de que era caro o valor de R$10 por dose de vacina, e adquiriam agora, salvo o melhor juízo, por R$80 a dose. Né? Então, depois de 500 mil vidas brasileiras perdidas. E, igualmente, sem aprovação ainda da Anvisa. Então, a aquisição dessa vacina não se justifica do ponto de vista financeiro e não se justifica do ponto de vista sanitário, né? Já que dada a demora para a sua aquisição. E aí vem a questão do negacionismo, né? Então, assim, essa ideia, afastar essa ideia de negacionismo, o que estaria por trás do negacionismo do governo, de insistir permanentemente, de forma tão veemente, na utilização da hidroxicloroquina e da ivermectina, em detrimento das vacinas, para comprar agora a toque de caixas, com indícios eloquentes de superfaturamento, de crime, de advocacia administrativa, de tráfico de influência, de improbidade administrativa, essas vacinas da Índia sem aprovação da Anvisa, como eu falei. Então, o que parece que o governo queria realmente postergar, tanto quanto possível, a aquisição, evitar a aquisição de outras marcas de vacina para comprar exatamente a Covaxin. E é preciso que se aprofunde as investigações, porque nós não estamos falando só de superfaturamento, nós estamos falando de um superfaturamento que, para se engendrar, milhares de brasileiros foram mortos para que esse superfaturamento, essa malversação de dinheiro público, se operasse. Então, nós estamos falando o que nós estamos diante. Eu acho que nunca na história da República houve um escândalo tão sério como esse.
né? Da malversação, né, Paulo? Fica dando a impressão de que foi só uma incompetência, né? A necropolítica a serviço, né, Armando, do enriquecimento de determinados grupos de indivíduos, e é muito grave, né? A vida do brasileiro servindo como moeda de troca para enriquecimento ilícito. E isso precisa ser aprofundado no âmbito da CPI, mas também no âmbito dos demais poderes. Nós sabemos que a PGR está praticamente inoperante nesse governo, então é preciso a mobilização de outras frentes institucionais para que isso seja apurado e ponha-se termo nesse governo catastrófico, né? Governo assassino, homicida, genocida, que é esse governo nosso. Essas são as primeiras considerações. Edna? Gente, agora o Armando poderia falar sobre... Porque, Armando, sobre tudo isso que o Paulo falou, que me chamou a atenção também, é o argumento que eles estão usando, e daí eu queria que você abordasse isso, que não se caracteriza corrupção, nem desvio de dinheiro, nem malversação do dinheiro público, porque, segundo eles, não houve nenhum pagamento ainda, né? Pois é. Vou falar sobre isso, mas antes eu vou falar sobre um aspecto que o negacionismo já era muito grave, né? Saber que existia na estrutura do Poder Executivo, né, na chefia do Poder Executivo, um cidadão, né, eleito para presidir a nação, negando a vacina, isso já seria absurdo por qualquer aspecto. E aí a gente percebe que não era exatamente negacionismo, né? O negacionismo era uma estratégia, o que tudo indica, para superfaturar a compra da vacina. Entendendo? Ou seja, a cada dia a gente percebe que a coisa é muito mais grave do que a gente podia imaginar. Entendendo? O negacionismo é pura e simplesmente uma estratégia absurda para matar os brasileiros e enriquecer essa galera que está aí. É impressionante que eu estava prestando atenção que como o nosso presidente, eu tenho até falar em nosso presidente, me sinto até mal, mas como o presidente ele não trabalha. Ele simplesmente não trabalha, ele passa o dia sem fazer nada. Ele passa o dia criando factoides, criando problemas. Eu acho que ele trabalha contra os interesses da República. Na verdade, quando trabalha... Até menos ruim. Se ele não trabalhasse, né, seria até melhor, né? Ele realmente trabalha contra. Eu vi em algum canto aí de que se o Brasil tivesse trabalhado a média do que todos os países trabalharam, né, no enfrentamento da Covid, nós teríamos muito menos do que 200 mil mortes. Se a gente fosse só regular, se a gente passasse na média, se a gente fosse simplesmente ordinário, teriam sido mortos menos de 200 mil brasileiros. E a gente vê que, na verdade, houve um trabalho efetivo para matar o brasileiro. Com relação ao crime de corrupção, a gente sabe que é um crime formal, né? Não precisa haver o pagamento. Por sorte, parece que não houve pagamento, né? Não que não haja tido pagamento de lá para cá, né? Ou seja, com certeza alguém já embolsou a sua bolada, antes mesmo do Brasil ter pago ter pago pelas vacinas da China. Mas a corrupção é um crime formal. O dinheiro já tinha sido separado. Aliás, há quem diga que... Como é que chama a separação do dinheiro, né? Tem um termozinho jurídico. A rubrica orçamentária? A rubrica, o né? empenho. O empenho, aquilo ali já causou um grande problema, porque aquele dinheiro poderia estar sendo utilizado para outras coisas. Enfim, é como disse o Paulo, essa necropolítica trabalhando para matar os brasileiros, especialmente os mais humildes. Pardo. Bom, esse tema que nós batizamos, né, essa nossa conversa da milícia VAC, se nós fizermos um exercício muito rápido, nós vamos ver que isso tudo é a coerência desse ex-deputado
ex-tenente do Exército Brasileiro chamado Bolsonaro. Ele foi, infelizmente, muito coerente, porque nas suas quase 3 décadas como deputado federal, o que se viu e o que se revelou dessa atuação dele é uma ligação muito forte com a milícia. E a milícia, ela é o paramilitar, ela é a segurança, ela começa como segurança, que ocupa os espaços deixados pelo Estado. E, a partir disso, ela começa a negociar a segurança, ela começa a negociar, de repente, o fornecimento de gás, fornecimento de energia, fornecimento de sinal de internet, de sinal de TV a cabo, enfim. Ela faz uma negociação em paralelo ao Estado. E o que esse governo de milicianos fez foi uma negociação paralela para adquirir vacinas dentro de uma pandemia, que já havia matado, quando ele começou com essas negociações, talvez em janeiro, fevereiro, que se revelou, né? Ele já havia matado mais de 200 mil pessoas. Então, já havia, sob os pés do presidente da República, centenas de mortos, de milhares de mortos. E dentro desse contexto, desse cenário, ele foi negociar vacina superfaturada, vacina sem aprovação da Anvisa. E, muito mais grave, para negociar essa vacina de miliciano, com sobrefaturamento, com propina, o que é que ele foi fazer? Ele foi impedir o acesso para as vacinas que eram reconhecidas e que estavam disponíveis, que começaram a ser oferecidas para o Ministério da Saúde no início do 2º semestre do ano passado, em julho, agosto, setembro do ano passado, como foi documentado. Então, ele se omitiu para as compras daquilo que existia e ele se empenhou nesse comportamento miliciano de negociação paralela dentro do Estado para comprar uma vacina que ia lhe beneficiar. E não era um benefício de 100 milhões ou 200 milhões, como disse aqui o companheiro Armando, é um benefício de 1 bilhão e 600 mil reais. É algo relevante economicamente e muito pior do que o aspecto econômico é o fato disso ter sido feito e estar sendo feito em cima de mortos, de milhares de mortos. São cidades, como se fossem cidades enormes que nós temos aqui, como se fosse Sobral, totalmente riscada do mapa. Juazeiro riscada do mapa. Foi isso que esse governo promoveu. E é isso que está sendo revelado agora para nós. E como é que ainda tem gente que consegue defender esse governo, né? O que é que passa na cabeça dessa porra? É um disfarçatez sem tamanho. E a narrativa dos seguidores do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro, eles apontam a tática do batedor de carteira que grita pega ladrão. É o tempo todo acusando toda e qualquer pessoa, o jornalista, governador, prefeito, de roubar, de superfaturar, de respirador superfaturado, e para escamotear um escândalo desse. Então, assim, eles acusam sem mínimo lastro probatório, e quando há indício de eloquência da prática de crime, eles acobertam. Parece que saiu uma pesquisa. E outra questão que eu queria complementar do Nivaldo, Armando, te peço licença, Claro. É a metodologia de milícia que é utilizada. O ministro, o Onyx Lorenzoni, fazendo ameaças em rede nacional contra o deputado. Assim, é uma prática, um padrão que esse governo tem de ameaçar as pessoas, de coagir as pessoas. Né? Armando, você como professor e o Paulo também, que eu sei que tem conhecimento no direito penal, eu acho que aquele crime de ameaça ali não poderia ser melhor enquadrado, né? Aquele comportamento do agente Onyx Lorenzoni. Aquilo ali é impossível enquadrar melhor, aquilo ali como crime de ameaça, né? O que é que vocês acham daquilo que ele fez ontem? Aquilo ali ficou muito claro, né? E o pior de tudo é a falta. O Paulo acha que tem método nisso, né? E eu estou começando a ter essa compreensão. Mas é porque é tão absurdo tudo isso. É tão absurdo que logo após do vaza, porque ao que tudo indica, o irmão do Luiz Miranda, deputado federal, prestou um depoimento em março,
onde ele disse ao Ministério Público sobre esse superfaturamento e o fato dele ter chamado a atenção do presidente da República, e isso vazou, não é isso? Sim. Com o vazamento, ele teve que vir a público se explicar. E logo em seguida, o Onyx Lorenzoni, numa reunião oficial, ele faz aquelas ameaças vagabundas, né, claras, porque ninguém é tão estúpido para não perceber que aquilo ali não é uma ameaça, né? E achar que isso é tão maluco, o que acontece nesse governo, a falta de noção, a falta de senso, a falta de humanidade dessa galera, que você não sabe o que acontece. Só pode ser método mesmo, né? Esse método meio malucado, enfim. Armando, Não. Armando. E aí, toma isso, Edna, o fato do que o Witzel falou no âmbito da CPI, né? Que o calvário dele teve início quando ele começou a investigar a morte da Marielle. Então, assim, soma... E, assim, dada a relação estreita, e aí não é nenhuma ilação da família Bolsonaro com membros de milícia, basta ver familiares do Adriano Nóbrega, do Rony Lessa, né, todos nomeados nos gabinetes dos filhos, a filha do Queiroz, né, e a gente conhece que a prática da milícia é organização criminosa, milícia é grupo paramilitar, bem estruturado, com divisões de tarefas claras, né, e eles atuam com base na extorsão, né? Então, me parece que quando eu falo que é método, e que guarda uma relação estreita com a prática de milícia, de extorquir pessoas, né, de ameaçar pessoas. É muito grave. No lugar de o governo prontamente se colocar para investigar a denúncia, ela ameaça o denunciante. O problema é que o denunciante é outro canalha, né? Para culpar esse governo, né? Na verdade, quem de dentro desse governo teria a decência, seria decente, né? A princípio. Armando, colegas, é o seguinte, sempre que a gente descobre essas coisas, a gente descobre no meio dos cúmplices, não há condições de a gente descobrir o que acontece se não for por esses meios, né? Então, mesmo o ex-governador que ele está falando, ninguém recebeu um impeachment tão rápido como esse governador. Por mais que você comete crime, ninguém consegue. Mas aí mostra a força poderosa que a família Bolsonaro tem no Rio de Janeiro. Só foi ele falar que queria se lançar presidente da República, ele sofreu uma perseguição tão grande que conseguiram impeachment ele assim em tempo recorde que a gente nunca viu no Brasil. Mas, na verdade, a gente tem que entender que não foi uma perseguição gratuita, né? Sim, não foi uma perseguição gratuita, mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que tem pessoas que cometem crimes reiteradamente e ninguém consegue impeachment. Não foi gratuita, mas pode ficar certo que se ele não tivesse se lançado, se ele não se lançasse contra Bolsonaro, Bolsonaro dava a mão para ele, a família Bolsonaro dava a mão para ele, ele não sairia, não seria impeachment. Mas, na verdade, eu acho que o Bolsonaro ele só tem prestígio mesmo no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, mas é isso que eu estou falando do governador do Rio de Janeiro. Eu acho que o clã Bolsonaro ele tem ascendência sobre as estruturas de poder de algumas instituições importantes da República, viu? Tem. Com certeza. O Ministério Público está totalmente capturado, né? A PGR está totalmente capturada. E parte do Judiciário. Pode ser até uma afinidade política, né? Infelizmente, uma afinidade política que desvirtua o funcionamento dessas instituições. Infelizmente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, quando um procurador, quando um promotor chega perto de alguma investigação ou um delegado, esse procurador é removido, o promotor é removido, o delegado é removido, o delegado Saraiva da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, que foi atrás da apreensão de madeiras do ex-ministro atravessador Ricardo Salles, foi removido dessa superintendência, o delegado Saraiva. Ele colocou no Twitter ontem.
Foi, ele fica, né? Ele não foi demitido. Então, são, infelizmente, agentes do Estado que, por afinidade política, causam esse desvirtuamento, né? Sim, e O delegado também, que estava investigando essa coisa da vacina, também ele já foi afastado. Ele também já foi afastado. E a delegada dos atos antidemocráticos também. Sim, então... Mas ontem quem foi afastado ontem? Na verdade, quem perdeu a chefia, né? Teve um que perdeu chefia, exatamente. A chefia coisa, né? era o delegado, não era? Porque se você quiser pesquisar aí, mas eu acho que foi o delegado. Gente, o Saraiva perdeu a superintendência. Ontem... Isso. Rapaz, a Procuradoria-Geral da República capturada. Boa parte da Polícia Federal rendendo loas absurdas ao presidente. E mesmo assim, toda semana a gente tem um escândalo envolvendo esse governo. Imaginem o que é que não deve estar acontecendo realmente e a gente não está conseguindo ver. Porque toda semana tem algum problema sério com esse governo, seja no âmbito do meio ambiente, na vacina, sempre tem algum problema. E olha, Armando, para mim não importa se o que está denunciando não é boa coisa, eu quero saber se o que ele está denunciando é fato. Está entendendo? Porque eu quero é que eles denunciem mesmo, porque o que a família Bolsonaro vai querer é deslegitimar a denúncia. E eu estou preocupada em saber a verdade. Outra coisa, não sei se vocês prestaram atenção, há um tempo atrás, o Flávio Bolsonaro gravou um vídeo comemorando a compra dessa Covaxin, né? Covaxin. E aí, logo em seguida, na outra semana, ele comprou aquela mansão. Sabe? Ele gravou esse vídeo na maior animação. Vocês podem procurar que tem um vídeo, né? E fazendo a maior comemoração. Outra coisa, a empresa que está envolvida, que intermedia também a compra, que inclusive pediu para receber parte do pagamento, ela é uma empresa de fachada, né? Não sei se vocês já viram. É interessante. É uma empresa em São Paulo. Aqui eu destacaria inicialmente que para comprar a vacina da Pfizer, a vacina da Coronavac, a AstraZeneca, não aparecem essas empresas intermediárias, não aparece um intermediário. É tudo muito transparente. Aí, para a Milícia VAC, não, aparece uma empresa que não trabalha com venda de vacina, que não trabalha com vacinação. Eu olhei isso no portal da transparência, ela não trabalha com isso. Ela vendeu para o governo preservativo feminino, unidade de preservativo feminino para o Ministério da Saúde, foi o que ela vendeu. Aí, do nada, em cima de centenas de milhares de mortos, essa empresa é escolhida como intermediária para comprar vacina na Índia, dentro da pandemia. Então, isso daí chama muita atenção. Por um lado, a extrema transparência com as outras vacinas, e na Milícia VAC, esse atravessamento, uma empresa desconhecida, uma empresa que agora o dono não está querendo ir para a CPI, está convocado para a CPI, né? Dentro desse contexto de Estado paralelo que tem na presidência da República. Pois é, gente, olha, inclusive, eu vou ter que me retirar aqui da live, agradeço a oportunidade e fico à disposição para uma próxima, viu? Ok, obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Edna. Tchau. Tchau. Então, eu tuitei, não sei se vocês... O Nivardo não, mas o Armando me acompanha no Twitter, né? Eu coloquei, Bolsonaro é a segunda maior vergonha do Brasil. A primeira é você que defende. Entendeu? Então, a segunda maior vergonha do Brasil, para mim, a primeira é a pessoa que ainda tem coragem de defender o Bolsonaro. Outra coisa que eu queria perguntar a vocês dois é o seguinte, isso que o Lorenzoni, né? O Onyx Lorenzoni fez, não pode caracterizar a obstrução de justiça assim, aberta, porque muitas vezes você tem a velada, né? Mas essa está sendo uma coisa assim descarada.
que é que você acha disso? Não pode, assim, caracterizar? Bom, na verdade, configura claramente Configura. uma tentativa de... Isso, inclusive, é motivo de preventiva. Tá entendendo? Pronto, pronto. O crime de ameaça... Catálogo, né, Armando? Como é Do que- catálogo da prisão preventiva, né? Exatamente, você põe em jogo a instrução processual, a produção, a persecução penal, a produção probatória. Tá entendendo? Quando você ameaça uma testemunha, quando você ameaça alguém que tem conhecimento sobre o fato, naturalmente aquela pessoa não vai poder prestar um depoimento livre de amarras e naturalmente isso aí pode justificar até uma prisão preventiva. No mínimo, no mínimo. Na verdade, não cabe aí exatamente uma preventiva, não. Mas cabe, no mínimo, uma medida cautelar diversa. Está entendendo? A prisão preventiva é algo absolutamente extraordinário para situações excepcionais. É isso? Mas medida cautelar diversa, né? Proibindo que ele se manifeste dessa maneira, exigindo que ele não tenha contato com pessoas que eventualmente trabalharam nesse contrato, ele tem que ser imediatamente submetido a essa medida cautelar. Excepcionalmente, se ele insistir, inclusive uma prisão preventiva. O crime de ameaça não tem lá muita relevância jurídico-penal, pena de 6 meses a 1 ano. Mas essas ameaças, elas são feitas no âmbito da investigação que permitem, volto a dizer, em situação extraordinária, uma prisão preventiva, mas, com certeza, uma medida cautelar diversa. O ministro Onyx Lorenzoni, ele precisa cair na real e não pode ficar ameaçando assim as pessoas, não. Armando, diante de um panorama, diante de uma situação que, inclusive, várias pessoas já saíram do Brasil com medo dessa família, das ameaças, evidentemente que poderia abortar, né, toda essa denúncia, e esses 2 denunciantes poderiam, inclusive, desistir, dizer, não, me enganei, não foi bem assim. Por quê? Porque tem a família, tem os filhos, tem os parentes. Na época do Glynn, a ameaça foi tão grande que ele também se preocupou, né? Teve que gastar muito com segurança. Então, não é fácil você enfrentar um poder que tem, vamos dizer, a fama de ser envolvido com milícia. Um dos braços da milícia é o grupo de extermínio, né? O braço mais atuante da milícia é o grupo de extermínio. Realmente, a gente tem um cenário que a gente não conhecia esses fatos eram ocultos da nossa realidade, do nosso conhecimento, e de repente aparece uma pessoa que fala de fatos que nós desconhecíamos. Isso. E o governo diretamente, o ministro diretamente envolvido com isso, aparece ameaçando quem trouxe essa informação para a sociedade. Ele não ameaçou alguém que ouviu falar. Ele ameaçou uma pessoa diretamente envolvida com os fatos. Uma pessoa que chegou para o presidente da República e disse, presidente, essa vacina está superfaturada. Presidente, o meu irmão está sofrendo pressão dentro do Ministério da Saúde para comprar essa vacina, para aprovar essa vacina. Então, isso daí foi trazido por esse deputado e pelo irmão dele. E o Onyx Lorenzoni vem diretamente ameaçar essas pessoas. Então, isso daí tem um significado muito forte de estar ameaçando realmente quem revelou aquilo ali para nós, quem revelou aquilo para a sociedade. E, na verdade, e tem que ficar claro também, tem que ser relembrado, aliás, que isso daí não veio à tona ontem. Né? Ontem que foi publicizado o depoimento desse servidor público estável, irmão do deputado Luiz Miranda, foi em março ou abril. Ou seja, esse assunto já estava sendo objeto, presumo eu, de investigação, né, desde março. Não foi uma coisa que foi dita ontem e não sei o que e tal, não, é uma coisa que já vem... E Armando, para quem foi dito, né? Foi dito para a Procuradoria da República. Ele prestou esse depoimento para uma procuradora da República. Ele não prestou esse depoimento aleatório ou está registrado numa conversa.
É um depoimento registrado para uma procuradora da República. Né? E segundo Luiz Miranda, ele foi conversar com o presidente da República, que se disse assustado com o grau de gravidade do que ele levou. E disse, inclusive, que iria comunicar à Polícia Federal. Mas a Polícia Federal não instaurou nenhum procedimento, né? Muito menos a pedido do presidente da República. Está tudo dominado. Aqui tem uma cadeia muito clara, né? Tem um contexto muito claro. Houve esse depoimento para a Procuradoria da República, houve a intervenção do presidente, mandando telegrama, telefonando para a Índia, houve a comunicação do deputado para o presidente da República, contando dessas intervenções, dessas pressões e do sobrepreço. E o que é mais grave que você falou, a omissão do presidente da República. O presidente da República não comunicou à Polícia Federal o que estava acontecendo. Não há nenhuma prova que o presidente tenha dito para a Polícia Federal que aquilo ali deveria ser investigado. Então, isso daí, essa omissão, né, que a gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas que não entendem essas linguagens técnicas do direito, o presidente deixou de agir. O presidente tinha a obrigação de tomar uma ação e não tomou. E isso é crime. E isso daí é mais uma atitude indefensável desse governo. Não diga indefensável. Não diga indefensável, porque essa galera é capaz de defender tudo. É mais uma. É alguém que mata, é alguém que se omite, é alguém que compadece com a corrupção, e as pessoas concordam com isso. É porque é muito grave o que está acontecendo. Eu já disse aqui, eu já disse algumas vezes, inclusive, acho que entre a gente, num outro encontro, eu sou absolutamente favorável de compra de vacina, de todo tipo de remédio em que se suspeita que ele possa ser a salvação contra o coronavírus. Está entendendo? Num primeiro momento, eu não achei errado o executivo, o Bolsonaro, ter mandado o exército fabricar cloroquina. Não achei errado, não. Naquele primeiro momento, quando não se sabia se a cloroquina era eficiente ou não, você tem mais é que se adiantar, porque, de repente, ela seria a solução. Nós já teríamos adiantado. Não achei errado quando ele mandou uma comitiva de imbecis, né, lá para o Israel, para ver aquele negócio, como é? Aquele soro, não é soro, não. O spray. O spray. Spray. De repente, aquele spray pode ser a salvação. Embora ele tenha mandado um grupo de debilóides, né? Dificilmente esses caras vão perceber alguma coisa. Se o cara tem a notícia que lá na floresta amazônica tem um índio produzindo uma substância que pode curar o Covid, tem que mandar para lá. Eu acho que você tem que se adiantar. Agora, o que é que ele faz? Ele se adianta nessas situações e quando vem falar de vacina, ele bota embargo, ele bota obstáculo, tá entendendo? Se ele tivesse comprado a Pfizer, como lhe foi feita a proposta desde março do ano passado, desde abril, sei lá, a julho do ano passado, ele poderia ter comprado essas vacinas da Índia pelo preço que fosse, porque seriam mais vacinas. Mas ele nega uma vacina barata, né? Não é que ele simplesmente não respondeu, ele boicotou, ele trabalhou contra, para poder fechar um negócio de uma vacina muito mais cara, em quantidade muito menor. Está entendendo? Se ele tivesse comprado a da Pfizer, azar, meu amigo, infelizmente essa vacina é R$80, tem que comprar mesmo, é o preço que está tendo. Né? Mas ele nega uma vacina de R$10 a dose para comprar a de 80, ele boicota, ele trabalha com... Aí não dá. Aí é demais. E o pior de tudo é ver a galera defender. Né? Engraçado é que a cada dia cai os argumentos. Né? Eles diziam que não foi comprada a Pfizer porque ela não tinha sido aprovada pela Anvisa. E a Covaxin até hoje. O Pazuello falou isso, né? Que não comprou a Pfizer imediatamente porque ela não tinha uma segurança, não tinha sido aprovada pela Anvisa. Mas comprou a AstraZeneca, mas a de Oxford foi comprada antes. Né? E outra coisa muito clara também desse governo
Armando, Edna, é que quando houve as aprovações da Anvisa para as vacinas, ou da AstraZeneca, a Coronavac, não tinha uma vacina para ser aplicada no dia seguinte, por parte do governo Bolsonaro. Chegou na quarta-feira, se não me tinha. engano, né? Não tinha. Era uma coisa assim, até a gente sabe que nos Estados Unidos, se eu não me engano, a AstraZeneca, há um estoque de milhões de doses à espera da aprovação da FDA, da Anvisa americana. Então, eventualmente, quando a Anvisa americana aprovar a utilização dessa vacina, existem dezenas de milhões de doses para serem utilizadas no dia seguinte. E aqui não foi isso. Aqui não tinha vacina quando foi aprovada pela Anvisa. Não tinha. E agora ele compra uma vacina maluca para chegar aqui sem autorização da Anvisa. É totalmente... não tem nenhuma lógica. E sabe qual era a promessa de entrega? Para dezembro de 2021. A da Pfizer era a promessa de entrega para dezembro de 2020, que eu estou olhando aqui na Folha de São Paulo. Ó. A entrega seria para dezembro de 2020. No contrato, tinha dizendo que ele se comprometiu a devolver o dinheiro e ressarcir caso não fosse entregue. Quer dizer, dava todas as garantias, né? E ele não quis. Foi em 14 de agosto de 2020, tá? Prometendo entregar em dezembro de 2020. Outra coisa grave, gente, essa vacina da Covaxin, no site fala o valor dela, não é R$80. Eu vou já olhar aqui, que vocês ficam falando, enquanto eu encontro, para dizer para vocês, porque eu vi isso hoje. Eu estou lembrando. É 1000%. É o sobrepreço dela. É 1000% mais ela é mais cara. barata e estava sendo comprada como a mais cara. Isso. No site, ela tem o valor dela. E o valor está aumentado em 1000%. Entendeu? Engraçado é que a falta de visão dessa galera, né? Porque, cara, se eles tivessem levado a sério a Pfizer, a vacina da Pfizer, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar uma pessoa. E ele capitalizava isso para ele, né? Olha aí. Só que o Zé Mané, ele começou nessa história de negacionismo, né? E a gente sabe que o negacionismo era para depois fazer o negócio, isso está cada vez mais claro, e ele não pôde voltar atrás. Já pensou um negócio desse? O Brasil podendo ser o primeiro país do mundo, e pelo que eu percebi aí, a Pfizer estava querendo dar moral para o Brasil. A Pfizer estava querendo com que o Brasil fosse o grande destaque dessa vacinação, e o cara simplesmente deixou de lado. Se não fosse o Dória, se não fosse o Dória, eu fico envergonhado, porque a gente tem que celebrar isso. O Dória se não fosse o Dória, 50% dos... Eu não sei, a Coronavac é responsável por mais de 50% da vacinação, não é? Até agora? Eu acredito que nos primeiros meses ela foi responsável de mais de 50% da vacinação. Eu acho que continua sendo. A curva de entrega é uma curva muito, muito rápida de entrega de Coronavac por parte do Butantan, e depois essa curva cai um pouco e chega a vacina da AstraZeneca, da Fiocruz. Então, mas a Coronavac ainda mais do que 50% atualmente, é? Acho que atualmente não, já é a da Fiocruz, a AstraZeneca. Eu acredito que pelos 2 primeiros meses da campanha chegou a 80%. Quem sustentou foi a Coronavac, foi o Butantan, foi o governo Dória. A gente tem que registrar isso na história. Infelizmente, felizmente, ele salvou vidas de milhares de brasileiros. Palmas para ele salvou vidas. Esse governo federal, esse nosso governo e quem está em seu no seu entorno, são tão assim, sem pudor, né? São despudorados, que têm a capacidade de capitalizar para eles, dizer, já fomos vários milhares de pessoas que foram vacinadas, nós somos o 4º país do mundo a vacinar, né? Então, eles falam esse tipo de coisa sem dar crédito a quem realmente lutou pela vacina. Se não fosse o Dória e os outros governadores, que também o Nordeste também
se reuniram nos governadores do Nordeste para trazer vacina, nós não teríamos avançado, nós não teríamos a vacina que a gente tem hoje. A grande verdade é que o Dória e os Teve o governadores consórcio, do Nordeste, né? O consórcio, né? O consórcio Nordeste forçaram o governo federal a levar a sério. Sim. Porque se não fosse o Dória e os governadores do Nordeste, não haveria aí o governo federal ia deixar para lá, ia deixar a vacina chegar pelas clínicas de vacinações privadas, pelo jeito. E tem uma coisa mais grave. O governo federal, além de não querer, ele ainda queria impedir os governadores de comprar. Ele só não conseguiu impedir porque os governadores entraram com ação no STF e o STF deferiu a favor dos governadores. Caso contrário, teria sido muito pior, a mortandade iria ser maior do que está sendo hoje. Não é? Ainda tem a questão da vacina russa, né, da Sputnik, que a Anvisa avacalhou o quanto pôde, porque, sinceramente, quem é que vai quem é que vai querer tomar a Sputnik? Não vai. Tá entendendo? A galera tem implicância com a Coronavac, que foi aprovada no primeiro momento e tudo mais. A Sputnik não foi aprovada por questões protocolares. E quando aprovou agora, só pode 1%. Quem é que vai querer tomar essas vacinas? Não vai. E a gente está querendo convencer a população, que ainda tem gente resistente, é absolutamente aceitável que ela não queira receber essa vacina. Nos Estados Unidos parece que o problema é maior do que o nosso, né? Porque lá sobra vacina e falta a polarização que o Trump fez foi tão grande que os trumpistas lá não estão querendo de jeito nenhum receber vacina, né? Pelo menos no Brasil, a maioria esmagadora ainda quer tomar vacina, pelo menos até onde eu sei. Isso é muito, assim, muito grave. Gente, olha, esse tema é muito instigante, mas nós já estamos caminhando para o final. Depois nós voltaremos a falar, porque a vacina é quem vai trazer vida, né? E evitar mais mortes, porque nós estamos caminhando, já estamos com 500 mil de mortos, não era para ter. Uma amiga minha falando, Edna, mas está morrendo gente no mundo inteiro. Eu falei, está morrendo gente no mundo inteiro. Esse é o discurso de quem quer defender Bolsonaro, né? Lógico que vamos comemorar os que estão vivendo. Aí eu perguntei, na tua casa, quando morre alguém da tua família, tu comemora os que não morreram ou tu vai chorar o que morreu? Morre alguém da família, a gente fica de luto pelo que morreu. Não é? Mas eu estou esperançoso, viu? Até a Ivete se pronunciou contra o governo. Foi? Já pensou? Eu coloquei no Twitter, só volto a ouvir música de Ivete Sangalo quando ela se pronunciar contra esse governo, ainda que de maneira subliminar, né? E ela acabou se manifestando contra. Eu acho que está vindo uma onda aí contra esse governo, viu? Eu acho que é possível que esse governo não chegue ao fim, não. E, sinceramente, eu não sei se eleitoralmente é bom para a esquerda, mas para o país é fundamental que esse cara seja apiado do Planalto, porque simplesmente não dá para você ter um líder que trabalha tão contra a sua população, seu povo. É inaceitável. Então, gente... Os crimes que ele está cometendo, que ele vem cometendo, eu fico em dúvida, me perguntando se ele vai ser preso em Bangu, na Papuda, ou lá nos presídios de São Paulo, né? Almirante Tamandaré. Eu fico me perguntando isso, porque a omissão dele em relação a esses mortos e agora também esse comportamento de comprar vacina superfaturada, eu fico pensando onde é que ele vai ser preso, onde é que ele vai cumprir a pena. Vai ser preso não, vai fugir. Eu acredito que vá. Eles fogem, né? Vocês acham que o Salles vai fugir? Um dia eles se demitem, no outro eles vão para os Estados Unidos. Pois é, o entrado foi, né? O Salles já deve estar... ameaça o STF. E a viagem do Salles já deve estar garantida aí no avião aí do... Não, eu não acho que o Weintraub e o Salles estão fugindo, não. Eles vão fugir no momento adequado. Agora, o Bolsonaro, no primeiro momento que a coisa apertar, ele... Vai para a embaixada. Vai para a embaixada.
ele é covarde o suficiente para isso. É. O Weintraub e o Salles ainda aí sabe que não serão os grandes alvos e tudo mais, vão responder o processo, vão tentar protelar de tudo que é jeito, né? A fuga vai ser mais para frente. Mas a do Bolsonaro, assim que ele for empichado, ou assim que ele não for reeleito, ele vai começar a trabalhar isso rapidamente, uma narrativa de perseguição para poder fugir do país e não ser preso. Os vagabundos são assim. Gente, eu acho que o Bolsonaro é assim, é de uma ousadia, porque nunca se viu. Não só ele, como ele dá segurança para que os ministros e as pessoas em torno dele sejam ousados tanto quanto ele. Porque eu nunca vi uma coisa tão explícita. É como o Armando diz, está tudo dominado. Eu nunca vi uma pessoa no poder com tanta coragem, com tanta desfaçatez para dominar tudo. A Polícia Federal, os militares, todos eles, é uma coisa assim impressionante. E eu também, para terminar, gente, eu queria falar de Brasília, fez 61 anos agora, né? E o nosso amigo César Brito, né, advogado, escritor, e também foi ex-presidente nacional do AB, membro vitalício, né, conselheiro da OAB Nacional vitalício. Ele escreveu esse livro, Candangos, Traços de Brasília. Candangos, Traços de Brasília, César Brito. Dá para ver? Dá. Então, é muito interessante, eu recomendo essa leitura, porque ele fala de forma assim, vamos dizer, lúdica, ele conta de forma lúdica, Candangos, Traços de Brasília, porque as pessoas que iam para Brasília, construir Brasília, eram chamadas de candangos, né? Então, eu recomendo a leitura do livro de César Brito, nesses dias ele foi convidado, e nesses dias nós vamos gravar com ele, eu vou pedir para ele falar um pouco também sobre este livro, ok? Eu quero agradecer Nivardo, o Armando, o Paulo Pires, que teve que sair, porque ele já tinha me avisado que ia ficar pouco tempo. Foi excelente, né, a nossa conversa. Quero agradecer o espaço ao Daniel Pira, ao blog da Dilma, e peço que contribuam curtindo, comentando, compartilhando, e quem puder pode contribuir com R$10, R$20, para melhorar a qualidade do blog, para que a gente possa, né, ter mais um espaço para desconstruir essas narrativas das mídias tradicionais. Eles têm o dinheiro, eles têm o poder, e nós temos os robôs, e nós temos uns aos outros. Quero pedir também para que vocês me sigam no meu canal, Edna Conversa, e meu canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, comentem, e também me sigam no Instagram, no Twitter, e todo dia eu estou lá colocando alguma coisa sobre o que nós estamos passando agora. Então, muito obrigada por estão nos assistindo, e que Deus nos abençoe, e fora Bolsonaro. Fora. Tchau, Edna, tal, Nivardo. Até a próxima. Até mais. Não ouvi um fora Bolsonaro, Nivardo. Fora Bolsonaro, isso é óbvio. Bolsonaro na cadeia, genocídio na cadeia. Matou, tem que ser preso. Olha, fiquem aí só um instantinho para a gente terminar, tá? Só, por favor, obrigada.